Gente, meu bom dia a todos e a paz do Senhor. Eu tô aqui deitadinho, não deitado não, sentado na minha rede, já estava deitado, aqui no meu terreno, debaixo de um pé de oiticica, numa sombra, curtindo aqui a minha praça. É a Praça Subtenente Wilton. Mas hoje eu quero trazer assim uma reflexão da parte da palavra de Deus, que eu tenho estudado e que Deus tem falado comigo nesse sentido. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62, Jesus ele tem um encontro com três homens. Jesus, quando ele ia pelo caminho, ele encontra três homens. Dois diz que vai seguir ele, e outro Jesus disse, segue-me. Vamos aqui ler para a gente entender, fazer uma reflexão sobre o que a palavra de Deus diz nessa manhã. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Esse foi o primeiro homem que chegou para Jesus e disse, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus deu essa resposta a ele. Uma coisa que eu quero dizer é que Jesus conhece a cada um de nós. Jesus sabe, né, quando o nosso coração realmente ele está de acordo com aquilo que a gente fala. Quando esse homem disse, eu te seguirei para onde for, Jesus disse que as raposas têm toca, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É porque seguir a Jesus, ele requer esforço. Se a gente for entender a vida de Jesus, Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque tinha hora que Jesus não tinha onde parar, né? Às vezes Jesus ia para um canto, ia para o outro, quando ele não estava ensinando na sinagoga, ele estava ensinando na cidade, quando estava ensinando na cidade, ele estava orando, ele estava subindo os montes para ensinar, então tinha hora que Jesus não havia o tempo para o descanso. E como eu disse, Jesus nos conhece, né? Ele sabe muito bem quem é aquele que gosta de uma zona de conforto. Por que Jesus disse isso para ele, quando ele falou que ia seguir Jesus, né? O Filho do Homem não tem onde descansar, né? Porque ele sabia que aquele homem, ele gostava de uma zona de conforto, assim como eu, assim como você, né? Eu me aposentei, no momento eu estou aqui, ó, se balançando na minha redinha, no meu terreno, e meus planos é descansar, me aposentei, né? Certo? Mas seguir a Jesus, ele requer esforço. Vamos para o outro. E disse a outra, aí já foi Jesus que disse a outra, eram três homens, Jesus disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai? Jesus lhe respondeu, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Então, mais uma vez, Jesus, ele deixa bem claro, ele nos conhece. Quando ele chega para esse homem e diz, segue-me, aí ele diz, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai, né, para depois eu te seguir. Aí Jesus diz, né, deixa os mortos sepultar seus mortos, agora vai tu e anuncia o evangelho. Por quê? Porque esse homem, né, ele tinha um entendimento que para seguir a Jesus ele tinha que resolver algumas coisas que estavam na sua responsabilidade, né? Então para ele seguir a Jesus seria depois. Quantos não são assim? Depois que eu arrumar um emprego, depois que eu me libertar desse vício, depois que eu casar, depois que eu me realizar profissionalmente. Tantas são as desculpas para não seguir Jesus, né? E Jesus deixou bem claro que para seguir a Ele não existe o depois. O reino de Deus é urgência, urgência, né? O reino de Deus é urgência, né? O reino de Deus, ele se chama hoje.
né? Tem até a oração do Pai Nosso, né? Que fala, né? Dai-nos, a oração do Pai Nosso, né? Põe nós cada dia, dá-nos hoje, né? O reino de Deus é o hoje, né? Quando Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, agora, presente, né? Então, a gente tem que entender que o reino de Deus, seguir a Jesus, ele requer urgência. Não é depois, depois que eu fizer isso, fizer aquilo, não, né? Então, tem uma parte na palavra de Deus que diz, se ouvires a voz, né, do Espírito Santo de Deus no seu coração, né, não endureçais, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, hoje, né? Então o Evangelho, ele requer urgência, não depois. Vamos para o outro? E outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir da minha família. Jesus respondeu-lhe, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Aí eu fiquei pensando, o homem pega e diz, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro ir só me despedir da minha família. Por que Jesus não disse assim, vá lá, se despeça que eu vou estar aqui te esperando, a gente vai fazer a obra de Deus. Mas Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez eu quero dizer aqui que Jesus nos conhece, assim como ele conhece a mim, conhece a você e conhece aquele homem. Há pessoas que têm o coração dividido, ele ainda não está firme naquilo que ele quer, né? Esse homem aqui, na maneira que Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás apto para o reino de Deus, era um homem que já tinha entendimento da palavra de Deus, Deus já tinha falado com ele várias vezes, mas o coração dele estava dividido. E podia ser que quando ele fosse lá para a família dele, e ele fosse influenciado, né, porque o coração dele dividido, e não voltaria para seguir Jesus. Então muitos hoje ainda estão nessa condição de estar com o coração dividido, né? Assim, não, a prioridade são outras coisas e não Jesus. Então Jesus disse que aquele que tem conhecimento, né, aquele que já entende a palavra de Deus e até já trabalhou no seu reino, certo? É semelhante ao que Jesus falou, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, não pode olhar para trás. É como diz o grupo Logos, né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Então fica essa reflexão nessa manhã, que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia e a paz do Senhor.